Oi, pessoal. Vamos lá, né, dar início a uma nova videoaula. Na verdade, essa videoaula é uma continuação da videoaula da semana passada, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Só que essa daqui a gente vai especificar alguns pontos que foram assim determinantes, né, dentro desse contexto da Segunda Guerra Mundial, como aqui está no slide, que é sobre o Holocausto. O que foi esse holocausto, né? Que a gente vai observar, né? Primeiro, a gente tem que observar que um dos grupos mais afetados, né? Pelas políticas aí segregacionistas, né? Que é uma questão de segregar, né? Separar, né? Então, essa política segregacionista, nazista, elas foram aos judeus, né? A princípio, eles eram identificados, que daqui a pouco eu vou mostrar a imagem, eles eram identificados pelo governo alemão com a estrela de Davi, que identificava a sua religião. Muitos eram obrigados a viver em guetos, em locais especificamente destinados aos judeus. O gueto de Varsóvia, por exemplo, ele foi instalado na região ali da Polônia, né? Continha mais de 400 mil pessoas. Em sua maioria eram judeus. Óbvio que tinha também outros grupos, né, de pessoas que também foram perseguidos, mas em sua maioria eram judeus. O dia a dia desse gueto era marcado pela vigilância constante, não só pela vigilância, mas também pela violência, pelas péssimas condições de higiene, de alimentação. Logo ali no início de 1940, os nazistas eles estabeleceram uma nova política em relação aos judeus, né? Passando aí a enviá-los aos campos de concentração. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotografias especificamente de como eram esses campos de concentração, né? Nesses locais eles foram cometidos muitas atrocidades com essa população, né? Que marcaram até hoje a história do povo judeu. Além de participarem também de algumas experiências científicas, né, que eram obrigados a trabalhar de modo forçado e em condições desumanas. Ao longo aí da Segunda Guerra Mundial, parte desses judeus que viviam no campo de concentração foram mortos, né, foi morta. Por quê? Porque havia uma política de extermínio, né, de massa desse povo, que ficou conhecida como Holocausto. Fazia parte aí dos planos nazistas de acabar com a população que eles consideravam impuras, né? Estudos afirmam mesmo que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos durante essa ação nazista na guerra, né? Mas primeiro a gente vai observar, né? A gente já observou ao longo das aulas a figura importante, né? A que foi caracterizada, que foi de Adolf Hitler, né? Que ele se torna um líder do partido nazista, né? Torna-se chanceler e mais tarde ele se torna aí um ditador alemão. O significado da palavra holocausto, antes da Segunda Guerra Mundial, essa palavra holocausto era para descrever uma cremação de corpos. E isso aí no século XIX, né? O holocausto era usado para designar grandes catástrofes e massacres. Só que aí, após a Segunda Guerra Mundial, essa palavra ela veio a escrever-se com letra maiúscula para referir aí o extermínio de milhões de pessoas, né? Foi tão forte essas determinações, esse período aí, que é o que mais marcou a fase da Segunda Guerra Mundial, né? Então, no Holocausto, foi algo que aconteceu na Alemanha, isso em 1933, após aí a subida de Hitler ao poder. Adolf Hitler tinha uma ideologia nazista que consistia, né, que só haveria uma raça superior à raça ariana, a ariana dos alemães puro. Por isso era necessário eliminar todas as outras raças. Ele, né, quando ele chega ao poder, ele promete
se estivesse no poder, ele era capaz, ele faz uma promessa que ele seria capaz de tornar a Alemanha um grande império e anularia aí com o Tratado de Versalhes, né, que foi algo, né, que humilhava muito a Alemanha. Por quê? Porque foi obrigado aí a desmilitarizar-se, pagar pesadas indenizações e perder territórios. Esse ditador ele prometeu também defender o racismo alemão. Então, para que fosse cumprido esse desejo de Hitler, apenas uma raça deveria existir, a raça, né, no caso a alemã. Ele começou então a perseguir, como eu falei anteriormente, não somente os judeus, mas foram negros, deficientes, homossexuais, os testemunhas de Jeová. Só que, em particular, o maior prejudicado, né, os maiores perseguidos foram os judeus. Essa imagem aí é a imagem da suástica, né, que foi o símbolo do Partido Alemão. Então, lembra que eu falei agora sobre a estrela de Davi? Então, antes do Holocausto, né, eles levavam uma vida normal. Só que isso aí começou a mudar e eles passaram a ser obrigados a registrar e a utilizar uma ligadura da estrela para que não se confundisse com os alemães puros que fossem aí facilmente identificados, né? Isso em 1933 a 1935. Os judeus ficaram aí sem os seus negócios e ainda perderam aí a cidadania. Eles perdem a cidadania. Os judeus, eles eram constantemente e publicamente humilhados, maltratados, mas isso não foi só o pior. Mais tarde, como eu falei, eles foram postos em guetos, eles foram afastados do resto da população e decide exterminar em maior número os judeus e matá-los a sangue frio. Aqui são imagens realmente reais, né? O extermínio publicamente, tá vendo deles? Para que servisse, né? Era isso quem não, muitos, mesmo não obedecendo ou desobedecendo, fatalmente ocorria isso. Os judeus também eles foram enviados para os campos de concentração, né? Iam no comboio da morte porque muitos não chegavam vivos devido à sobrelotação, à falta de condição de higiênica, a fome e as doenças. A chegada de homens e mulheres e crianças foram separados em filas. Aqui eram todas, essas 3 imagens eram de campos de concentração, né? Um dos grupos mais afetados por essa política, né, segregacionista, né, nazista foram os judeus, como eu falei anteriormente. A princípio, quando eles eram identificados pelo governo com a estrela de Davi, no qual essa estrela de Davi, que eu mostrei nesse instante, era o símbolo da sua religião, né? Muitos eram obrigados a viver naqueles guetos. Só que no início de 1940, os nazistas eles estabeleceram uma nova política em relação aos judeus, que foi esses campos de concentração. Eles passaram a enviar eles para os campos de concentração. Nesses locais foram cometidas muitas atrocidades, né, com essa população, que marcaram até hoje a história desse povo judeu. Além de participarem também de experiências científicas, eles eram obrigados a trabalhar de modo forçado, em condições sem nenhum tipo de humanidade, desumanas mesmo. Tudo isso ao longo da Segunda Guerra Mundial, né? Parte desses judeus que viviam nos campos de concentração foi morta. Foi uma política de extermínio, né, de massa, conhecida como Holocausto, né? Faziam parte dos planos nazistas de acabar com a população consideradas impuras, né? Esses campos de concentração, eles, quando capturados e prisioneiros, eles passavam por um processo de triagem, tinham de deixar todos os seus pertences no campo de concentração, eles raspavam a cabeça, quando eles raspavam a cabeça, muitas vezes, além de seguir
rígidas ordens militares de convivência no campo, mais resistentes eram designados para serviços pesados, geralmente condicionados ao esforço de guerra, né? Como se não bastasse, esses prisioneiros também eles serviam de cobaias humanas, como eu falei. Grande parte dos alemães eles não sabiam das atrocidades que ocorriam nos campos de concentração. Por quê? Porque havia uma propaganda nazista que manipulava essa imagem do governo, né? E escondendo a desumanidade que caracterizava. Somente após a derrubada do nazismo na guerra é que muitas dessas crueldades praticadas no campo vieram à tona, gerando aí um impacto traumático à população alemã. Aqui é um mapa que mostra um grande avanço do nazismo em quase todas as cidades, né? Cidades, não só cidades, mas territórios. Aqui nos campos, eles trabalhavam, né? Eram também submetidos a experiências médicas, outros imediatamente eram mortos em câmaras de gás, ou crematórios, ou até mesmo queimados. Depois de tudo isso, eles tinham direito sequer do enterro digno, visto que os cadáveres eram amontoados aqui ó, em valas. Tá vendo? Em valas comuns mesmo. Eu vou agora corrigir a atividade, né? A atividade que foi passada da página 338 e da página 339. A página 338 tem a primeira questão. O texto a seguir aborda o tema do ataque atômico estadunidense. Leia e responda as questões. Então, vamos lá. Embora o Japão continuasse a resistir, mesmo depois da capitulação da Alemanha, era comum entre os observadores militares a avaliação de que sua derrota final era uma simples questão de tempo. Apesar da feroz nacionalismo dos soldados japoneses e da anunciada disposição de seus chefes militares de lutar até a morte do último homem, em julho de 1945, a armada japonesa já se encontrava virtualmente destruída e o país estava próximo da exaustão. Em julho de 1945, portanto, o governo norte-americano tinha pleno conhecimento de que o uso da bomba atômica no Japão era um recurso militar dispensável e de que seria possível acabar com a guerra do Pacífico através de questões diplomáticas. Apesar disso, os norte-americanos decidiram ignorar a disposição japonesa e render-se. Truman parecia tomado pela ideia de colocar um final apoteótico à guerra, um final capaz de revelar ao mundo, à União Soviética em particular, e toda a extensão do poder bélico conquistado pelos Estados Unidos. A primeira questão, letra A. De acordo com a argumentação dos autores, qual foi o verdadeiro motivo que levou os Estados Unidos a realizar o ataque atômico ao Japão? Então, os autores aqui afirmam que foi uma demonstração de poder estadunidense, principalmente aos soviéticos. Resposta da primeira questão. Na letra B. Como os autores justificam esse ponto de vista? Eles justificam afirmando que o Japão estava muito debilitado naquela época e não teria mais condições de prolongar o conflito. Assim, não havia real necessidade do ataque atômico. Na letra C, qual a sua opinião em relação ao ponto de vista do texto? Explique. Então, essa questão, o objetivo é incentivar o senso crítico, né? Que vocês tenham um senso crítico. Portanto, propondo, vocês vão analisar um ponto de vista do autor e verificar se você concorda ou não. Depois, vocês vão justificar a resposta com argumentos coerentes, tá certo? Então, essa letra C é uma questão pessoal. Na página 339, segunda questão. Observe a fotografia
e realize as atividades. A letra A, explique qual era a função do local retratado na imagem durante a Segunda Guerra Mundial. A imagem ao lado é um campo de concentração nazista, e isso na Polônia, a fotografia de 2018. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração eram locais onde o governo nazista aprisionava, assassinava os opositores do regime, além dos diversos grupos de minorias considerados inferiores, como judeus, ciganos, homossexuais. Na letra B, como a maioria da população alemã se posicionava em relação às políticas nazistas nesse período. Então, grande parte, né, da população alemã ela não tinha conhecimento das atrocidades praticadas nos campos de concentração. Né? Por quê? Porque a propaganda nazista ela manipulava a imagem do governo, escondendo a desumanidade que caracterizava esses campos. Né? Então, não havia posicionamento, porque eles não tinham a dimensão, né, do que ocorria. Na letra C, agora, observe a tirinha que traz a transcrição de um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, em seguida, estabeleça uma relação entre o documento citado e a fotografia analisada na questão anterior. Então, no artigo 1, todas as pessoas nascem livres e igualmente em dignidade de direito. São dotadas de razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi um documento aprovado após a Segunda Guerra Mundial, quando os diversos crimes cometidos pelos nazistas foram descobertos. Então, entre essas atrocidades ocorridas no campo de concentração, na tirinha, vemos que o trecho citado aborda uma questão de todos os seres humanos serem livres, iguais, propondo o princípio de fraternidade entre as pessoas. Então, se vocês observarem, né, após a Segunda Guerra Mundial, após as atrocidades, após tudo aquilo que foi implantado, né, aos judeus, aos ciganos, aos homossexuais. Então, essa aprovação ela só vem posterior. Né? Hoje se fala muito na questão dos direitos humanos. Né? Por quê? Porque é constituído, é por lei. Por isso que a gente observa muito quando a gente vê noticiário da questão do sistema prisional, né? Em que, independente do crime, né, que foi atribuído, toda pessoa ela tem que ser, ela é livre, ela é independente e ela tem que ser igual dentro da sociedade. Por isso, a preocupação, a partir desse documento, dessa declaração do Universal dos Direitos Humanos, tá certo? Que vem contra tudo aquilo que foi praticado nos campos de concentração, no caso da imagem e da questão anterior, tá certo? Espero que vocês voltem o vídeo se tiver alguma dúvida, né? Na próxima videoaula, a gente só vai retomar os conteúdos, porque não tem mais conteúdo na segunda unidade. A segunda unidade, ela termina com os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Então, na próxima videoaula, nós vamos começar a retomar os conteúdos desde da primeira unidade do segundo módulo, tá certo? Então, até a próxima videoaula.